Olá! O drama e as marcas das estradas é o tema do contato direto desta edição. As vias rodoviárias do país continuam sendo palcos de acidentes rodoviários que provocam vítimas mortais. Muitos conseguem sobreviver, mas ficam com sequelas para toda a vida. Mas o que fazer para reduzir o número de sinistros no trânsito em Cabo Verde e o número de vítimas? A grande reportagem que preparamos para si traz depoimentos marcantes de superação e também dicas para uma condução mais segura. Acompanhe! Depois de muita dor, um novo recomeço. Acidentes que deixam sequelas físicas e psicológicas para toda a vida. Nunca mais cantará para isso. Foi um choque enorme. Tenta que assimila coisas, consigo que minha perna, para morrer assim que luto. Relatos de superação de quem venceu traumas do acidente e de quem convive até hoje com a dor da perda. Todos os anos, acidentes rodoviários provocam vítimas mortais e também vários feridos pelas estradas do país. Na maioria das vezes, por trás disso está a irresponsabilidade dos condutores, más condições dos veículos e das rodovias e, por vezes, fiscalização precária. A memória dos que partem e a dor dos que ficam mostra a importância desta problemática. Edna Cardoso, mais conhecida por Duca, perdeu o filho de 21 anos em dezembro de 2019 e desde então convive com a dor da perda e nos conta agora como tudo aconteceu. Duca, conta-nos como que tudo aconteceu. Estava 2h de madrugada, não estava de tarde, uma velhinha chora na porta, era minha pai. Era minha pai, quando uma velhinha chora, levanta, luz está tudo apagado, normalmente horas que minha filha sai, deixa a luz de quintal acendido, que horas que chega, para dar conta mais de chega. Então, quando eu ele apagado, que uma minha pai chora logo já sentiram ele. Era para ser apenas um momento de diversão para o filho da Duca e para os seus amigos, mas o passeio acabou por se transformar numa tragédia. Bom, normalmente, a ele saindo de casa, a mim do que ele franha sabe para um aniversário, ele me na várzea da igreja. Ele que vai para órgãos com colegas, eles resolvem para a carro para bem praia. Flávia sai de são domingos 2h de noite, quando que vem na Itaque e acontece aquele acidente. Esse era que estava lá. Ele com seu primo, que é outro 4 amigos de órgãos. Este jovem estava no volante e somente ele perdeu a vida. A mãe conta que não se sabe ao certo a causa do acidente, mas segundo a mesma, os jovens provavelmente terão adormecido. Normalmente ele que estava na volante. O carro é o lugar que ele tinha. Normalmente, de o que minha sobrinho está conta, mas eles arrancam só no meio tudo está acontecendo essa parte. Mas logo já que esta chega, onde a Espanha acidente, mas houve um silêncio. Mas houve um silêncio entre os dois. Já é frequente esta gente, já de Espanha acidente. Tudo te indica, mas dorme. Eles dormem para naquele local do acidente. Ela não tem nada perigo, ela não tem ponta, não tem nada. É um carro simples, que o carro está subindo lá normal. Tudo tem indicamento, só que acaba para perder vida. Para morrer tem
um cobão lá, acho que se macaram e arma subir que a rampa, era dentro daquele cobão que toda saia para não perder espinheira. Já é aquele que tem indica tudo que pode perder vida. Dirigir com sono pode trazer riscos bastante graves para todos aqueles que trafegam pelas vias. Se condução é algo que te leva a uma maior exploração de nossa faculdade, imagina para uma pessoa que está em estado de sonolência. É que até conseguir olhar um perigo na tempo, é que até conseguir pensar na tempo, é que até conseguir agir na tempo. Ora, que não terá para nós, já é um acidente que infelizmente está tem perdas de vidas. É preciso saber, mas quando você entra num estado de sonolência, você tem mais faculdade para exercício de condução. Por isso, segundo o mesmo, é dever de todo o condutor estar atento ao mínimo sinal de sono e adotar uma postura preventiva, interrompendo a sua viagem e procurando um local adequado para o descanso, para evitar acidentes que deixam vítimas mortais. Mesmo em meio a tanta tristeza, Edna Cardoso, com a ajuda dos familiares, amigos e também de um psicólogo, conseguiu encontrar a força para seguir em frente. É que é fácil para morar. Toda aliança sabe uma perda de filho, de menos que ele idade lá, é que é fácil. Às vezes a pessoa toda assim, pode falar, não, esta é consola, faz, mas às vezes dentro da aliança que sabe o que está. Mas tem dia mesmo não está, mesmo com teu tristeza dentro de mim. Acaba de me colher, nunca mais que eu esqueci. Minha própria ainda falou, claro, me pensava, mas que ficava direito. Mas tudo dia para pia com Deus, para força com coragem. Então, tem aquela hora que não desanima próprio, mas sempre me fala com Deus, sempre. Sempre me fala Deus para que deixar de desanima, para acompanhar comigo a todo momento. É por isso já que alguém está assim, que sabe para onde. Junto dessa vontade de viver, ficam as boas lembranças dos momentos vividos antes do acidente. Ele era bom rapazinho que para morar filho. Mesmo tudo alguém está falando, educado, manso, humilde, ele estava com tudo alguém. É um rapazinho, em minha mão direita. Ele era minha mão direita. Que, portanto, também era mim qual que está minha praia. Era mim qual que estava na carro. Como ele estudava na UNICV, ele tinha 2 anos de curso. Ele larga. Quando eu estava com ele continuo essa escola, foi uma cabeça que você está. Já ele larga, não fica junto comigo. Um rapazinho que jurava meu tio, tinha confiança nele. Há fatalidades, mas muitas vezes por trás dos acidentes rodoviários está a negligência dos condutores, que por distração ou pelo não cumprimento das leis acabam colocando em risco a vida de muitas pessoas. O acidente de aviação mais trágico registrado em Cabo Verde aconteceu a 30 de novembro de 2001, na localidade de Monte Vaca, no concelho da Praia. Causou 16 mortos e 2 feridos graves. Dados oficiais indicam que, em 2015, houve 35 vítimas mortais e 871 feridos em 3.478 acidentes, números melhores do que em 2012, quando o número de vítimas mortais foi de 50, os feridos de 1.026 e os acidentes de 3.715. Depois, em 2016, houve um aumento para 41 vítimas, mas o número de mortes caiu para 30 em 2017. Não há dados recentes de acidentes rodoviários, mas tem-se registado nos últimos tempos várias sinistralidades. No dia 8 de abril, por exemplo, a nossa equipa reportou novamente uma tragédia que provocou mais uma vítima mortal que entra para as estatísticas da mortalidade por acidentes rodoviários em Cabo Verde.
A vítima era uma senhora de 60 anos de idade que residia na localidade de Porto Mosquito. Praticamente ninguém sabe lá, mas minha mulher chama, mas teve acidente, sítio aqui mora que estava na cá, e carro caiu para lá, o condutor é onde que estava sentado, estava atrás do condutor, então acaba para... Praticamente mora no local, mas eles vêm com o corpo para o hospital. Antes do acidente, a vítima lutava para vencer alguns problemas de saúde. Depois de recuperar da doença e ver uma luz da esperança para uma vida nova, a mulher teve um acidente fatal no caminho para o Hospital Central, onde ia para mais um dia de consulta. Lutou e venceu a doença, mas o acidente de viação veio e tirou-lhe a vida. Sabemos fazer a consulta, estava hospitalizado, já recuperava, então eu estava na casa, mas eu já estava no aspecto melhor, tudo, está falha, tudo coisa, está anda. Mas eu venho uma consulta hoje e acaba por morrer de acidente. Acontecimentos tristes que nos alertam para uma maior atenção nas estradas. O acidente que ocorreu na estrada que liga Porto Mosquito à praia deixou também 11 feridos. Segundo o relato desse parente, por trás do acidente esteve o excesso da velocidade. Tudo indica que é excesso de velocidade. Para morrer lá, que tem na local que para acidente, lá que é necessário e que tem espaço de carro rapida lá. Então tudo indica que é excesso de velocidade. Depois é uma hora que estava cheio de Porto Mosquito. É sério para amanhã e estava cheio, estava a lotação esgotada. Esta é uma questão que tem preocupado a comunidade do Porto Mosquito, que fica na Ribeira Grande de Santiago. A mim está preocupado que certos condutores dessa comunidade de Porto Mosquito, Polícia Nacional tem que ter mais extinta previdência, mais escola, porque condutor de Porto Mosquito, de cidade de Ribeira Grande de Santiago, tira bem que alguém, 20 e tal alguém dentro do carro. Imagina se está mais de 20 alguém dentro do carro, a morte era mais show. É uma coisa que está totalmente preocupado. A mim, meu proprietário tinha carro também, certo? A mim tem hoje esse problema já há muito tempo. Polícia Nacional de Ribeira Grande tem que ter alguma previdência. Porque essa é coisa que tem que acontecer dia para dia nessa comunidade assim. Há tempos tive um acidente para ali morrer alguém, excesso de velocidade. E o condutor que se respeita, condutor de Ribeira Grande que se respeita, nada. Este tem que alguém 20, 10, 15, 20, 30 alguém dentro do carro, dele na galuz e dele na IAS, principalmente na IAS. A mim, se fazer assim, me assume que ele assim, para a minha proprietária de carro, me titou as coisas, dá muito tempo na comunidade de Porto Mosquito. Aquela é a única precaução. Meu condutor também de IAS, mas aquela é sempre coisa que ainda faz precaução. Anda 3, lotação de carro. Principalmente pessoas que estão na velocidade exagerada, se tem pessoas a mal na carro, é mal risco para carro rabida. De que se você tem lotação normal, que é 15 lugares. Então, tudo nós, meu condutor não pede para condutores para crescer de velocidade na estrada, principalmente com passageiros. O passageiro que pode responder para atos de condutor. E aquele é um acidente grave, já teve mortes e famílias que devem ficar de perto. Exceder os limites para transportes de passageiros é uma atitude considerada infração de trânsito. Mesmo com a lei, as infrações continuam. Em consequência disso, o número de acidentes pode aumentar. Hoje em dia, na Cabo Verde, tem um grande problema, que é a questão de lotação também. E que ela ocorre, sobretudo, na veículos que estão a fazer aquele trajeto interurbano. Mas é que só. Hoje em dia também, dentro da localidade, na praia, no tem veículos de transporte público, que é autocarro, onde que é, sobrelotado. Mas nunca está um rigor de parte da polícia para fazer controle acima daquilo que é feito na IAS. Mas que ela depende de dois fatores. Primeiramente, do condutor, de seu senso de responsabilidade, e segundo, de passageiro. Mas nós sempre não está a ter um jeito. Se um IAS te leva 15 alguém a ser lotado, mora que bom como passageiro, você admite que põe mais 2, 3 ou 4 alguém. Tudo que ela também mexe com a dinâmica do veículo. Tudo que ela contribui também para sinistro. E não só sinistro, é agravar. Para ter mais vida dentro daquele veículo. Ter mais pessoa. Quando maior a pessoa, maior a perda de vida que pode levar. Certo? Então, essa questão de lotação é uma responsabilidade do condutor
é a responsabilidade de passageiro e até requer muito também da responsabilidade e do trabalho de agentes da autoridade na fiscalização. Explica assim os limites a serem respeitados de acordo com o Código de Trânsito do país. Bom, falando de limite, se for para veículos ligeiros e passageiros na casa de táxi, também para até 5, até se fala ocupante no geral 5. Nesse caso seria o condutor e mais 4 passageiros. Na IAS não tem questões que de 15, mas no autocarro até depende. Não tem número de pessoas que te leva sentado, não tem número de pessoas que te leva em pé. E que ela até depende do autocarro, não de uma forma geral. Tem autocarros que te leva a pessoa mais pouco sentado, mais pouco em pé, e tem outros que te leva mais teu. Se não se fala de autocarro, categoria D, veículo de transporte público. A ele, aquele condutor se habilitar a transporte passageiro, e aquele passageiro tem que também, de acordo com o limite do veículo, não de acordo com a carta do condutor. E aquele limite máximo depende de flow de condutores sentados e de condutores em pé, que é estipulado numa placa que está dando na cada autocarro. Estipulado de acordo com a placa que está dando na cada autocarro, tendo em conta número de pessoas sentadas e número de pessoas que podem ir em pé. Para a redução da sinistralidade e respectiva diminuição do número de vítimas mortais ou não, é preciso evitar as infrações. Propomos uma curta pausa e, na volta, você vai conhecer o jovem Marilson e o seu amigo que foram atropelados na estrada quando caminhavam tranquilamente. Voltamos com o contato direto. Quando se fala da sinistralidade rodoviária, as vítimas mortais são o destaque, mas não menos importante do que as vítimas que ficam marcadas para toda a vida devido a um acidente. O jovem Marilson e o seu amigo foram atropelados na estrada quando caminhavam tranquilamente. Passaram por dias difíceis e ambos perderam uma das pernas. Apesar da tragédia, deram a volta por cima e hoje são exemplos de superação. São muitas as pessoas que conseguiram sobreviver a acidentes graves, mas ficaram marcadas para toda a vida. É o caso do jovem Marilson de São Domingos, que nasceu de novo depois de ter perdido uma das pernas. Sim, o acidente foi em outubro de 2006, onde eu estava para casa, me com as colegas de um treino de futebol que não tinha feito. Então que surge um carro do nada e acaba para atropelando, que deixando com o tempo de ter algum tipo de reação que podia evitar qualquer tipo de marcha. Mas aquele indivíduo estava embriagado e em alta velocidade, então ele tinha de atropelando de surpresa. Então, mas um colega que não sofre ferimentos mais graves, não acaba a sofrer amputação de perna. Assim. E foi coisa rápido. Eu estava direito, estava nem a treino direito, estava para casa direito, até aqui, segundo minha memória, aquele outro dia logo, de pela manhã, acorda na calma de hospital sem uma perna. Foi um momento de choque para a família e os amigos. Ninguém imaginava que, em segundos, a vida deste jovem se tornaria em um autêntico pesadelo. Aconteceu de repente, então foi estranho, um choque enorme no momento. Assim. Eu tinha 17 anos de idade, não estava naquele flor de juventude, com os seus sonhos e os seus planos para a vida e para o futuro. Então, quando acordo aquele outro dia no hospital, eu pensava que tudo podia ser interrompido ou terminava ali. Assim. Diz que contou com o apoio de familiares, amigos e da comunidade de São Domingos, o que contribuiu para a sua recuperação. Marilson esteve 3 semanas internado no Hospital Central da Praia e teve uma perna amputada.
Os primeiros passos após a saída do hospital foram difíceis, mas após 6 meses começou a usar prótese e com isso conseguiu resgatar a sua confiança e a sua autoestima. 6 meses depois comecei a ter contato na Senov com prótese. Na altura ainda era que as próteses ainda mais simples. Então comecei a ter contato lá, a fazer treino, fisioterapia. Para mim, passando 10 meses após o acidente, eu estava na casa com prótese. Meu progresso em relação ao uso de prótese é graças a tudo esse treinamento que tive e continuando a usar prótese no meu dia a dia. Até que começa a aumentar o nível de mobilidade, então estava a troca de prótese de tempo em tempo e cada vez que troca, uso uma prótese mais bem sofisticada assim, para poder enquadrar com o nível de mobilidade. Este jovem sofreu acidente juntamente com um amigo que passou meses no hospital e que, ao contrário do Marilson, teve uma recuperação lenta com complicações mais graves. Tive que sofrer uma amputação, membro inferior direito, e que ela foi uma experiência totalmente estranha na minha vida. Ainda falar, o maior passo quando consigo vencer esse problema, não estou falando de problema, uma nova fase na minha vida, uma nova experiência, né? Foi aceita e consegui hoje, no momento, qualquer gravidade de situação. Eu tinha apenas 16 anos, hoje já tenho 32, já está mais ou menos assim. Muita flor passo para a vitória e aceita. E não aceita e fica na zona de conforto. E aceita e segue vida para frente. Porque se você fica na zona de conforto, nunca está conseguindo. E também você tem que ter uma autoestima muito elevada mesmo para poder desequilibrar com conversa de sociedade. Assim, tem outros que te discriminam, outros te dão apoio, outros te chamam de nome. Mas que é importante. Eu aceito, eu sei. Eu sei que acontece. E realmente, qual que é vantagem? Eu a vantagem que eu tenho para frente. Se você for para desvantagem, eu nunca vou ter vencer. Aceita e siga em frente. Hoje é minha feliz. Tenho 2 filhas, minha esposa, que foi uma das pessoas também importantes no meu processo recuperativo. E muito agradeço junto com a minha família. Que Deus te ajude e que tu continues assim. Estes 2 jovens foram atropelados devido ao excesso da velocidade, uma das principais causas de acidentes rodoviários em Cabo Verde. Conseguiram sobreviver, mas tantos outros tiveram as suas vidas ceifadas por causa desta infração. Dirigir em alta velocidade diminui o tempo de reação, reduz a distância necessária para uma parada total e aumenta consideravelmente a chance de acidentes fatais. Os limites estabelecidos pelas sinalizações servem para preservar a segurança no trânsito, mas segundo este instrutor, em Cabo Verde, há carência de equipamentos para o controlo do excesso de velocidade. Na Cabo Verde, não tem um limite estipulado, não se toma como soma veículos ligeiros. Não tem um limite de 50 km por hora, que é dentro da localidade, e 90 km por hora, que é fora da localidade. Mas, para mim, como um agente regulador de trânsito, não aplica um coima para um condutor acerca de excesso de velocidade, é preciso saber na que velocidade que está. Para saber na que velocidade que ele está, é preciso ter radar para fazer controle. Não tem autoridades locais, na caso de Câmara, que pode até interferir em questão de limite de velocidade, que seria diminuindo, mas as que têm esse poder, quer dizer que é um poder que também até do governo. Mas a grande pergunta é, não pode diminuir limite dentro da localidade de 50 para pôr mais pouco, ou fora da localidade de 90 para pôr mais pouco. Diminuição, nesse caso, que até resolve aquele problema de excesso de velocidade. Por quê? O que tem importa se diminui o limite de velocidade, nunca tem aparelho de controle. E modo que a gente aplica coima para o condutor,
sem que tem como prova acerca do limite de velocidade que estava nele. A mim, como condutor, tem um aparelho que é chamado de velocímetro, que é o aparelho que tem a indicação de velocidade que está circulando com ele no momento. Mas é um aparelho que o condutor pode espiar por velocidade, mas um agente, uma pessoa fora de veículo que até consegue, sabe? Então, para um controle de limite de velocidade, primeiramente tem que criar condições de fazer regulamentação. Que seria o quê? Implementação de radar, outras formas de controle, para que uma pessoa que está fora de veículo consiga saber que velocidade que está circulando com ele no momento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um aumento de 5% na velocidade média aumenta aproximadamente 10% os acidentes envolvendo lesões e de 20% a 30% as colisões letais. Ainda segundo a OMS, a chance de um pedestre adulto ir a óbito por um veículo a menos de 50 km por hora é de 20%. No entanto, o risco da fatalidade aumenta para 60% se o pedestre for atropelado a 80 km por hora. O consumo abusivo do álcool é considerado também uma das principais causas dos acidentes rodoviários. Isso porque o álcool diminui a percepção de perigo, provoca sonolência e coloca em risco a vida do condutor e dos outros utilizadores da via. Em média, o risco da morte dos condutores com taxas de alcoolemia consideradas crimes aumenta em cerca de 140 vezes face aos que conduzem sem álcool. O uso de álcool é um daqueles fatores vilão no exercício de condução. Não pode associar diretamente com os estupefacientes e com drogas, nessa forma diversa. Aquele que não tem jeito, cheira, tem jeito, de qualquer forma. Então, o que está acontecendo? São substâncias que também atuam no sistema nervoso do condutor. E na condução não tem um princípio de que deve estar o máximo de concentração, porque um segundo é fatal. Então, não se fala de estupefacientes, se fala de substâncias que te levam à perda de controle, associado a altas velocidades, associado à falta de sinalização ou de controle, é claro que também aumenta acidente. E se não repara, um dos fatores relacionados com jovens que têm pouca experiência, relacionado com o final de semana, que é associado a clube, a locais de dança e outros tipos de divertimento. E pessoas que têm aquele senso, aquela responsabilidade de saber no lugar que você na festa, mas logo também pega na volante para conduzir. E aquela coisa que te leva a falta de concentração e te leva a aumento de sinistro. É por isso que final de semana, feriado, tem estado a ter um maior número ou índice de acidente. No município da Praia, à semelhança dos outros concelhos, a maioria dos acidentes acontecem por causa do consumo excessivo do álcool e do excesso de velocidade. Pois, a rodovia tem tido show demandas e, pessoalmente, não tem estado de para porque acidente, mas tem a ver com o álcool. A maior parte dos acidentes que eu estou chamando é falta de álcool e excesso de velocidade também, você entende? E, portanto, é um problema mesmo problemático, é uma situação problemática, entende? E sempre que nós, como bombeiro, não está fazendo intervenção, não está chamado para um acidente rodoviário, uma supervisão, realmente sempre tem a ver com excesso de velocidade. E na excesso de velocidade, logo tem que parar para pessoas que estão naquela condição, sempre com índice de álcool. Voltamos ao caso do jovem Marilson. O condutor que o atropelou, para além de estar em alta velocidade, estava também embriagado. Este caso aconteceu em 2006, mas depois disso tantas outras pessoas passaram por situações semelhantes. O acidente ainda é algo de irresponsabilidade, e falta também de tomadas de medidas para atos do tipo. Que, se tinha estado a tomar medidas, creio que casos que bem acontecem depois podia ser evitado, mas ainda todo dia não se olha casos do tipo que acontece. Ainda há dias estive no hospital de Praia a fazer uma visita lá, há um jovem de 19 anos que passa para isso. Ele sentar no secão, também um carro desgovernado, apanha ele acaba para amputar a perna também, você entende? Estive lá a confortá-lo, a contar um bocadinho da minha história. Então é coisas que acontecem no dia a dia para modo que se tomar medidas. Mesmo que se implementado leis
para fazer medições de álcool, mas é poucas vezes que estou a fazer controle de condutores, por exemplo, está conduz embriagado. Horas que dá caso de acidente, é pouco cumprimento daquilo que está na lei, que está cumprido. A pessoa estava a dia, está fechado 2, 3 dias, está soltado, estava a tribunal e o caso fica lá. O processo até está prescrevível às vezes. Então, aquela pessoa, aquele sinistrado, acaba por ficar sempre penalizado. E aquela outra pessoa continua a ser vida normal, você entende? E depois acaba de sofrer as outras consequências, aquelas outras dificuldades que também no dia a dia, que as desigualdades de falta de emprego, ou falta de oportunidade para ter emprego e uma formação digna. Então, a pessoa que foi acidentado, que acaba para sofrer maiores dificuldades na seu dia a dia e na sua vida. Diante de tantas infrações, este jovem pede às autoridades para aplicarem a lei com mais rigorosidade. Sim, é para pôr aquelas medidas em prática, para aquelas leis que se está criadas, é para pôr em prática, para fazer controle de bafômetro, se é para fazer. Se é para ter mais rigor na aquisição de cartas, para ter. Se é preciso retirar a carta a causadores de acidentes do tipo, é para retirar. Então, se é para tornar manda para bem a aula de condução, é para mandar bem. Se é para manda para fazer, para centro de tratamento de uso de álcool e entre outros tipos de estupefacientes, é para manda, mas é para manda baseado na lei, é para fazer lei ser cumprida. É por isso que está criado lei no país, não? Então, então saber que autoridades estão a fazer para que a lei seja cumprida e que causadores de acidente seja realmente responsabilizado para seus atos. E só assim, não acredito também só assim que não está começando a ter quebra daquele índice de acidentes rodoviários que às vezes deixa marcas na vida de cada um na vida. Marilson deixou de lado todas as expectativas negativas e deu a volta por cima. Em meio a tantas dificuldades, conseguiu trilhar um novo caminho e se tornou num atleta paralímpico e coleciona hoje várias medalhas. Sim, minha maior conquista era aquele que sempre sonhou com ele, desde menino, como desportista, que estava na maior parte do desporto do mundo, que é Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Então, ano passado tive mérito de estar lá, então mérito graças ao trabalho também de minha treinadores e todo o staff de Comitê Paralímpico e por aí. Minha treinadora sempre insiste comigo, a pessoa que está acompanhando a treino, minhas colegas de treinos, tudo está puxa para isso. Estando lá, esse também está lá, esse esteve lá também junto comigo, esse sabe, carregando aquela bandeira, esse também se carrega junto comigo. Então, a minha maior conquista foi aquela, mas tem mais objetivos para diante, que atinge marcas melhores, melhoram minhas marcas que entendo até o momento, não acredito, mas não está melhorando. E já conquista uma medalha de prata no lançamento de dardo nos Jogos de Francofonia na Abidjan 2017. Já conquista a medalha de ouro no lançamento de dardo também na Grande Prémio de Tunísia, na Tunísia. Então, é contínuo. Hoje, meu número 3 a nível da África no lançamento de disco. A meu número 6 no lançamento de dardo a nível da África. A nível mundial nos Jogos Paralímpicos, termina a prova entre as 10 melhores do mundo. Então, é algo que te motivou a continuar nisso. O que estes jovens têm em comum, além do acidente, é a força de vontade que sempre tiveram em nunca desistir dos seus sonhos e objetivos. Vamos fazer um pequeno intervalo e, em seguida, o instrutor Mário Cordeiro deixa algumas dicas para uma condução mais segura. Estamos de volta com o contato direto. Muitos acidentes rodoviários poderiam ser evitados
com a consciencialização dos motoristas e pedestres em relação às regras de trânsito. Neste sentido, o instrutor Mário Cordeiro deixa aqui várias recomendações e dicas para uma condução mais segura. Mas antes disso, vamos voltar um pouco no tempo para conhecer a história do Sr. António, que sofreu um acidente de aviação em 1980. Este senhor também sofreu um acidente de aviação quando viajava com um amigo para o município do Tarrafal no dia 25 de dezembro de 1988. Poucas são as lembranças que ficaram deste dia trágico. Eu lembro próprio uma tubo de água racha. Não tive que cortar câmara de ar para enlear na tubo para poder aguentar água. No job em casa, ela perto, não toma água, não põe na redor outra vez. E me inflava, ele me estava rápido. Quer dizer, também de noite, não tinha um compromisso de noite. E ele também, se calhar, tinha. E não se estava falando, não, você está muito rápido, né? Eu falei, não, você está bem seguro, que está fazendo mal. Não apanha acidente igual na Serra Malagata. Se calhar é o lugar mais difícil. Serra Malagata é sempre um lugar difícil. Como aí tem estradas na montanha, cheio de curva. E aquilo torna um lugar perigoso. A mim não lembro muito de acidente, não lembro só um de carro que sai fora da estrada. A única coisa que tinha não te lembro é aquela. Depois não te lembro mais nada. Mas creio que fica com um bocadinho de amnésia acerca de acidente. Foi evacuado para Portugal e, chegando lá, teve a notícia dos médicos de que a sua deficiência provocada pelo acidente era irreversível. Uma notícia que viria mudar a sua vida. Após 1 ano e 4 meses de tratamento em Portugal, regressou para Cabo Verde e, mesmo assim, continuou com graves problemas de saúde. Irreversível é sem mais detalhes, né? Apenas uma lesão, não está recuperar a lesão. Nunca acreditava, sempre achava se um operado, não está voltando. Mas quando fica com dificuldade, na 93, foi na fevereiro 11 de fevereiro de 93 que eles operaram ali na Cabo Verde, foi uma equipa de cubana que operaram, e o médico fala comigo, falando, claro, mas António Pedro, e tudo aquele tempo ali, teve acidente na 88, quase 5 anos, é tempo demais. Exigia uma intervenção precoce. Logo que eu chegar a Portugal, eles deviam operar para fazer fixações de vértebra. Depois, aí eu começar a fisioterapia, talvez eu podia ter alguma chance de recuperar, mas gosto ali, é só para fixar vértebra e para eu ter uma melhor qualidade de vida, mas anda de um bocadinho mais. E você aceita que esse termo ou não, como já tenta evocar um bocadinho que passa, aquela que é a única opção é aquela. E a mim não aceita, né? Os primeiros minutos que se sucedem a todo o acidente, principalmente nos casos mais graves, são importantíssimos para a garantia da vida da vítima, principalmente se forem bem aproveitados pelo socorrista. Entretanto, se a vítima for assistida por um indivíduo sem os devidos conhecimentos, pode sofrer consequências, o que coloca em risco a sua vida. Hoje, tinha uma pessoa que é deficiente, outro que uma hora para uma hora, tem aquele impulso, ou que um acidente, aquele parte sensorial de um homem, vai tentar ajuda. Mas às vezes, você tem informações, você tem informação, na ajuda você está cá para contribuir para a própria destruição daquela vítima. Então, me aconselho, se você tem um conhecimento, houve um acidente brilhante, você tem um conhecimento na área, mesmo que alguém faz, comporta, é uma para centro de um. Depois, você tenta e fazer possível para você perder aquela vítima, se você tem um conhecimento. Você toca nele. Ele tem um acidente, você tem um conhecimento para tirar nele.
salve quem tem conhecimento de primeiros socorros, pode acionar 131, depois começa a fazer intervenções de acordo com a natureza de caso que depara com ele. Vai ter um conhecimento. Se não contribui para ser morto. Tive bem no encontro, últimos tempos, com a produção rodoviária de Leandro Gonçalves, o encontro em que estava lá, 6 ou 7 pessoas que foi vítima, que hoje ele é deficiente, vamos dizer, de pessoas também está fazendo intervenção, a carrega está pondo do carro, a carrega está leva, então as pessoas têm outros que morrem mesmo. António Pedro conta que, para além das sequelas físicas, ficou também com traumas, mas conseguiu reunir forças para seguir em frente. Me canto bem de Portugal, bem para casa, e muitas vezes nunca queria nem sair na rua, né? Eu tinha que aceitar primeiro a minha cabeça, e depois para começar a fazer a vida normal. E que tinha mesmo, tinha 19 anos apenas, e minha família tinha muitas dificuldades, muito mais que gosto naquela época. Foi mesmo terrível, né? E tem relato de outras pessoas que veio para fazer uma consulta no hospital. Depois acaba mais, acaba mais, nunca mais. E hoje, seguros, ainda hoje, está consultando na casa. Está mandando médicos, fisioterapeutas, tudo para se casa, para fazer tudo na casa. Que a ansiedade que pode originar, que pode criar logo de imediato, através de aquele acidente, aquele medo, aquela angústia, aquele trauma, pode bem originar futuramente, ou pode criar um caminho para criar um quadro depressivo, mas que pode levar para um estresse pós-traumático. Ou seja, não está hoje muitas pessoas que têm medo de andar de carro, têm medo de caminhar naquele espaço que sofre acidente, não é? Ou então, mesmo pessoas que não podem ter passageiro, tem medo também de andar de carro, não é? Tudo que eles são derivados a estresse ou então perturbação pós-traumática que acontece derivado do acidente rodoviário. Para se ter uma boa recuperação é preciso trabalhar também a saúde mental, afirma este psicólogo. Dizer que vítima ou acidentado pode fazer, um conceito que é prático é quanto mais equilibrado não está emocionalmente, psicologicamente, melhor está a ser a resposta nas outras demandas, como por exemplo a nível da saúde, como ter maior aderência ou para ter uma aderência eficaz a nível de tratamento, tem que trabalhar também a nível psicológico ou propriamente a nível emocional. E isso desestrutura toda a área, sobretudo a área familiar. O acidente que deixou o Sr. António paraplégico teve como causa o excesso da velocidade. Muitos anos se passaram, mas ainda a insegurança rodoviária é bem visível. Acredita, mas ainda tem muita insegurança rodoviária, muita ainda. Apesar de melhor em relação à década de 80, 90, é melhor hoje não tem polícias de trânsito mais show, não tem operações tópicas que fazem, esta toma medidas se condutores que essa coisa. Mas ainda não tem que ter um polícia melhor formado, que atua em tempo real e que consciencializa próprios condutores. Para modo a mim toda e põe quebra-mola para tudo que não está a minha solução. Para modo não único ainda que tem quebra-mola, o condutor está exagera na velocidade, está esquece, mas tem transeuntes que é parte mais frágil de tudo aquele sistema rodoviário lá ou pode ter um acidente. Por outro lado, são vários os obstáculos encontrados pelos condutores nas rodovias cabo-verdianas, contribuindo para o aumento da sinistralidade. Na capital do país, por exemplo, estradas esburacadas em vários bairros dificultam a circulação em segurança dos veículos. Via ou estrada em mau estado
de conservação, degradado, enlameado, tudo que ela leva a aumento de nível de acidente. Como dizer, é também interfere na distância de paragem. Então, quer dizer que sinalização adequado, estado de conservação, certo? Estado de conservação do veículo, da via, tudo que ela pode levar ou pode evitar acidente. Pode não, evita acidente mesmo. Bom, para não ter uma circulação melhor, mais fluido e mais seguro, é preciso ter tudo uma sinalização. É preciso ter tudo um controle. Além de ausência de sinais, aquele que não tem, se é degradado. Pessoas te rinca sinal para fazer frigideira e panela. E a hora que eles rinca, nunca tem encontra uma reposição imediata. Se não tem déficit na questão de colocação de novo sinal, imagina a hora que traz aquele que não tem. Sem sinal, como é que não está fazendo controle de circulação rodoviária? É claro também que tem zonas onde a sinalização vai ser degradada, que o sinal está fora de forma e fora de medida estipulada de acordo com normas internacionais. Quer dizer, que deve ser substituído, faz-se a rodagem com vez de estar pintado, materializado, deve ter um reparo, uma manutenção constante, para que o condutor continue a hoje ordem imposta para que sinal. Um sinal fora de lugar é como um sinal que tem regulamento. De um lado estão os pedestres, do outro os condutores, e ambos fazem chamadas de atenção para uma circulação mais segura nas estradas. Se tem mais segurança na nossa via, para morrer, às vezes condutores exageram na estrada. E passadeiras, se tem melhor para morrer, condutores que estão respeitando a passadeira e que estão respeitando pessoas que estão andando na passadeira e na lado da estrada. E que se mora ali sim, se ter comboio de passadeira e para uma boa segurança, eu devo sempre respeitar, é mais vale um pé na travão do que dois na caixão. Tinha momentos peões também não têm respeito a passadeira, junto de passadeira, peões está passa para metade, responde o telefone, volta para trás, também tem dificuldade com o condutor. Talvez a hora lembra que carro é uma falha mecânica e o condutor precisa não ser manobra para fazer, talvez está cá para apanhar peões na passadeira, que há peões que é culpado. Nem sempre depois está freio condutor. Também há condutor que não respeita também as regras de trânsito. Muitos acidentes poderiam ser evitados com a conscientização dos motoristas e pedestres em relação às regras de trânsito. Não tem um show coisas a fazer, certo? Não tem que ter evita a utilização de telefone enquanto você conduz, que é um dos fatores que aumenta o índice de acidente, não só na Cabo Verde, mas praticamente no mundo inteiro. Não tem que adotar comportamento sempre mais adequado e um comportamento mais responsável possível enquanto não está no exercício de condução. Olha, o que não se conduz, não está usando os olhos, não está usando os ouvidos, não está usando os aparelhos de tato, caso de mão, de pé. E nós hoje é responsável por recolher 90% de toda a informação de trânsito. Aquela informação é tratada no cérebro e o cérebro está mandando resposta para órgãos hoje. Então, se você tem concentração, de maneira alguma você consegue evitar acidente. Em caso de pedestre, infelizmente, nem toda pessoa que utiliza a via pública como peão é que pessoas que passam para a escola. Sendo assim, não hoje é que tem uma cultura de segurança rodoviária. Mas não tem meios, não tem forma de sensibilização que é feita através de programas radiofônicos ou através na escola. Desde criança, ministrar ele. Não está suficiente, não está deve ser feito mais. Mas para a pessoa que utiliza a via pública, mesmo que você tenha nenhum tipo de educação rodoviária, nenhum tipo de formação ou informação que você recebe, nós deve que é a melhor forma. Se tem passeio, anda para passeio. Você numa zona que tem passeio, anda sempre no sentido de veículo que está ficando à frente, mas mais à direita possível. Usa a via pública com cuidado, com precaução. Antes da travessa, deve ir para a esquerda, deve ir para a direita, calcula a velocidade que o veículo anda com ele, calcula a distância do veículo em relação a onde que você está. E se você atravessa a via pública, fazer com a mais rapidez possível. Não ser uma via pública uma zona bastante perigosa, é uma zona que não deve para brincar. Até porque veículo por estraga, via por estraga, não te repara. Mas a vida humana, infelizmente, ainda não consegue achar a solução para repará-la. Sendo assim, é essencial não adotar um comportamento de cuidado e fazer aquilo que está no nosso alcance.
A história destes acidentados é parecida com a de muitas outras pessoas que passaram pela mesma situação, mas a superação deles não é a mesma para muitos que se entregam à depressão, aliada à falta de movimentos e ainda à falta de acessibilidade e vários preconceitos. Hoje não tem conquistas que eu consigo, tem outros que nunca consigo, também que depende só de mim, depende também de município, de próprio estado de Cabo Verde. Hoje não estou já desde 2011 que tem decreto-lei de acessibilidade que tem normas, mas ainda é muito pouco aplicado e que é aplicado alguns tem erro. Portanto, aquele decreto-lei é fazer para dar autonomia a pessoas com deficiência e ajudar na seus dia a dia e ajuda na inclusão, mas ainda se a aplicação ainda ainda não tem muito que trabalha a sensibilização a instituições de Estado e privado para ter uma maior efetivação daquele cumprimento daquele decreto-lei, muito embora está prevê multas para instituições que cumprem, né? Não tem ainda transporte, ainda está com dificuldade, ainda sei tudo que ela ainda cria muito empecilho na nossa mobilidade, na nossa autoestima, por modo que eu vejo agora que chega junto de um autocarro que tem rampa para usar, ou chega uma instituição que tem condições de entrar, mexe com a boa autoestima. É preciso haver a consciência de que atitudes irresponsáveis podem colocar a sua vida em risco, como também a vida de outras pessoas, com acidentes graves que deixam consequências para toda a vida. É preciso educar ainda mais os cabo-verdianos, particularmente as crianças e os jovens, sobre a prevenção para uma maior segurança rodoviária, mas há que haver também uma maior consciência e responsabilidade dos condutores, por forma a evitar desfechos trágicos. Fica aqui então esta chamada de atenção. Boa noite e até o próximo programa.